Boa noite, querido público. Já estamos no ar, mais uma live. Hoje atrasamos um pouquinho, 7h06, que estamos hoje numa outra plataforma. É como se fosse um outro teatro, uma outra instalação, né? Mas estamos ao vivo pelo Facebook, na página da UET, Centro de Educação Integral. Bem-vindos e bem-vindas a todos, querido público que tem nos acompanhado. Nós aqui da nossa equipe da UET estamos muito felizes de realizar essa quarta live do nosso webinário intercultural de etnias indígenas, que iniciamos na primeira terça-feira de fevereiro, com a Josileia Caigang, doutora em antropologia, que traz uma visão espetacular sobre a epistemologia decolonial, né, que é o nosso olhar, a nossa visão de mundo a partir do olhar dos povos indígenas, que são povos milenares e que já trazem muito, né, a nossa história está muito representada, né, poderia estar muito bem inspirada pelo bem viver dos povos indígenas. No segundo dia do mês de fevereiro, na segunda terça de fevereiro, nós tivemos a Simone Taquá, falando exatamente disso, dessa ancestralidade, dos ciclos femininos e de outros ciclos que os povos indígenas ainda traduzem no seu cotidiano, nas suas rezas, nos seus rezos, na sua fé, e mais do que nunca hoje presente, né, no nosso cotidiano, para que a gente possa falar da importância dessas etnias e desse olhar, né? Desse olhar que a gente precisa compreender melhor. E a semana passada nós tivemos a presença do Ayrton Uerá, da aldeia Boa Vista, de Ubatuba, Guarani-Mbiá, que também veio falar sobre isso, né? Sobre esse viver cotidiano dos povos Guarani, e fizeram vários vídeos na aldeia que foram apresentados durante o nosso webinário, mostrando o tangará, a dança tangará, que é uma brincadeira, o chondaro e também o coral em Amandu e Emopuã, gravado com o chondaro Mirim Boraí, e Alma Guarani, é o CD da Tecoa Jexa Porã. Então, estou relembrando tudo isso para dizer que esse webinário ele é importante, ele foi premiado pela Lei Aldir Blanc e nos permitiu convidar essas lideranças, esses representantes dos povos indígenas que têm feito um trabalho brilhante na educação, na arte, na cultura, na comunicação. Então, o mês de março também vai trazer novos participantes, trazendo outros temas. E aí, agora, antes de apresentar o nosso convidado especial, eu vou só fazer uma descrição, uma audiodescrição da minha imagem. Eu sou uma mulher, estou com o cabelo bem preso, branca, estou com uns óculos redondos, e atrás de mim tem uma parede de tijolos, tijolo bege, marronzinho claro, e nela tem alguns artefatos indígenas, como um arco e flecha, com penas amarelas nos adornos, um instrumento que é um pau de chuva, um martelinho, uma zarabatana, uma maracá e um cocar. Então, são artefatos indígenas com penas coloridas, sementes, que fazem o fundo de onde eu estou. E esse também é um exercício para que a gente possa agregar os públicos. Pedimos que vocês possam dizer se curtiram, né? A gente promover essa acessibilidade, como a gente pode melhorar, como cada vez mais a gente também pode inserir esse olhar cuidadoso para todos os seres. E eu agora vou passar o microfone para o meu convidado especial, uma pessoa que eu conheci em 2020, no Encontro Nacional de Educação dos Românticos Conspiradores, que foi o Tiago Inhandeva, pedagogo,
escritor, liderança, formado pela USP em Pedagogia Intercultural e também em Pedagogia Convencional e mestrado em Antropologia pela Unisagrado, e com certeza muito mais do que essas linhas que eu estou lendo aqui. Tiago, boa noite, bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Janaína. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesta noite, do dia 23 de fevereiro de 2021, né? Já avançamos aí para o mês 2, quase finalizando, e a vida seguindo, né? Nessa pandemia que nós estamos vivendo, e desenvolvendo nossos trabalhos através, né, dessas plataformas virtuais que a tecnologia, o IPOD tem nos ajudado, possibilitado, né, para que a gente, nesse momento, pudesse aí se aproximar e não deixar de nos falar, né? Eu acho que nesse momento tão delicado, tão triste, mas nós estamos conseguindo aí nos socializar, né? Que é importante, estar falando sempre com o outro, o próximo, e eu aqui, indígena, né, falando aqui da comunidade onde eu moro, a aldeia Tereguá, que fica aqui no município de Avaí, terra indígena de Araribá. Aqui nós estamos localizados bem no interior paulista, né, bem no coração, né, do estado. E falar, né, desses temas tão importantes da questão indígena, língua indígena, falar, né, sobre a literatura indígena, desconstruindo, né, essas visões que foram criadas com relação aos povos indígenas, né? Então, muitos estereótipos que a gente precisa desconstruir para tentar minimizar preconceito, discriminação, e só assim, né, nós vamos conseguir aí, talvez, estabelecer aí um respeito mútuo, né, entre essa diversidade étnica, cultural que existe em nosso país, né? Então, mais uma vez, né, agradecer essa oportunidade, e nós vamos hoje aí, né, falar sobre a questão, né, da língua e também da literatura. Eu acho que tem muito aí para a gente poder compartilhar nesta noite de hoje. Então, mais uma vez, deixa aí meu boa noite, Puntum Porã, para meu pé, né? Que Nenderu, como você disse, nos ilumine, e também aproveitar esse início para colocar a nossa solidariedade com todos os brasileiros aí vitimados, né, pela pandemia, como eu já disse, os indígenas também. Então, que a vacina chegue logo, né, para nós estarmos imunizados, né? Então, isso é importante, né, para todos nós. Então, de início é isso, né, e nós vamos aí nesse bate-papo, né? Então, contigo aí. Maravilha, Tiago. O Tiago, convidado especial com esse tema, né, que ele citou agora, que é a da noite especial do dia de hoje, que é língua e literatura, né? Eu sou professora também, sou professora do Estado de língua portuguesa, embora desde sempre eu me questionava em relação, né, pensando o que aconteceu com as línguas indígenas, porque não era, né, sempre aquele pensamento. Mas sempre dominei comunicação, adorava falar, e estudei a língua portuguesa. E sempre senti falta, e cada dia mais estudando, me aproximando, todo dia visitando sites seríssimos, né, que representam os povos indígenas, fico encantada, né, e aprendo, assim, começo a observar o que é a imensidão de uma língua. Então, a nossa temática de hoje é língua e literatura indígena, e o Tiago tem um livro, quando... o nome eu tenho que ler, Tiago, aquela coisa, você sempre confunde, fala. Aquilo que a gente não pode esquecer. Ai, que lindo! Eu gravei aqui também na minha tela, mostra bem pertinho da tela para a gente, para o público poder ver, por favor. Quando eu caçava tatu e outros bichos.
E aí, hoje também, nesta noite, Tiago vai contar um pouco desse livro, um pouco dessa história. E antes de tudo, nós podemos começar falando sobre a língua, Tiago. Você quer fazer uma introdução antes da gente passar o nosso presente para o nosso público? Posso sim. Bom, para contextualizar um pouco, né, você disse a minha etnia, eu sou Guarani, né, do grupo Nyandeva, e é uma das línguas muito estudada, né, aí no atual momento, e tem muitos aí especialistas, né, na área da linguística que ao longo do tempo se dedicaram, né, a estudar essa língua, e não só a língua guarani, né, mas hoje não como talvez, né, essa área gostaria, mas é preciso ressaltar que ainda precisa avançar muito, né, nos estudos da língua indígena, no registro, na produção de material literário, material didático para as escolas indígenas. Então, ainda é necessário avançar, né, nesse sentido. Então, só para destacar, um dos principais que talvez vai trazer para as comunidades Guarani-Andeva, alguns pesquisadores, principalmente da Unicamp, e é o Arion Rodrigues, né? Eu acho que ele conseguiu aí no início aí meados do século, acho que mais aí na década de 70, 60, começar a provocar, né, esses estudos. Então, a partir daí, esse movimento vem, então, ganhando, né, mais adeptos e pessoas interessadas. Então, Arion Rodrigues, ele é um dos especialistas aí, e junto com Bartolomeu Meliá, né, então, e outros especialistas, né, da linguística guarani, né? Então, o Arion, ele diz assim, né, só para a gente entender a questão linguística no Brasil, então ele diz assim, os índios do Brasil não são um povo, são muitos povos, diferentes de nós e diferentes entre si. Cada qual tem usos e costumes próprios, com habilidades tecnológicas, atitudes peculiares, resultantes de experiências de vida acumuladas e desenvolvidas em milhares de anos. E distingue-se também de nós e entre si, por falarem diferentes línguas. Então, só para a gente entender que no Brasil são muitos povos indígenas, né? Atualmente, segundo, né, o levantamento aí da FUNAI, do Instituto do IBGE, então, hoje nós temos no Brasil mais de 200 línguas, né? E 300 etnias. Então, só para ter uma ideia dessa diversidade sociocultural, sociolinguística. Então, para se pensar, né, em línguas indígenas, tem que se pensar que há essa diversidade. Então, é isso que o Arion ele vem falando, que isso é um acúmulo, né, da questão cultural ao longo desses anos, né, ao longo do tempo. Então, só para a gente ter uma ideia desse panorama das línguas indígenas, então, no início do século XV, né, na chegada aí dos portugueses, no território aqui do Brasil a gente tinha mais de 1.000 línguas, né? No entanto que tem um livro do Cacaverá, né, dos 1.000 povos, né, que ele vai falar, né, um pouco disso, né, dessa diversidade étnica, né? E se tem diversidade étnica de povos, tem diversidade linguística, né? Então, diferentes famílias, né, diferentes troncos linguísticos, né, e vem carregado da oralidade, né? Então, eram povos que não tinham essa tecnologia de escrita, né, que hoje nós adotamos também para escrever, né, as nossas histórias, nossas narrativas. Então, estão todas, né, portadoras essas línguas, né, da oralidade.
de conhecimentos, de memória. Então, quem destaca muito bem isso é o professor Bessa, né? Ele também trabalha com questões indígenas, educação escolar indígena. Então, ele também discute muito isso, né? Ele está trazendo junto ali no Rio de Janeiro, ele é da Universidade Fluminense, e ali também tem uma pesquisadora, que é a Bruna Franqueto, a Ruth Monserrat. Então, são vários especialistas, como estava dizendo, né? Então, que tem dedicado, né, aí ao longo dos seus estudos a essa questão linguística no Brasil, né? Uma das coisas também que o Arion ele vai dizer, vai falar da importância da língua indígena. Ele vai falar assim que cada língua indígena brasileira não só reflete assim os aspectos importantes da visão de mundo desenvolvida pelo povo que a fala, mas também constitui, além disso, a única porta de acesso ao conhecimento pleno dessa visão de mundo que nela é expressa, né? Então, ele está dizendo para nós que, para você ter acesso, né, aos outros conhecimentos daquele povo como um todo, é preciso conhecer a língua daquele povo, né? Então, é preciso você entrar por ela, né, para você acessar esses outros conhecimentos, né? Então, a língua ela é muito importante, né? Não só a língua indígena, mas como todas as línguas, ela traz aí, né? Ela é esse acesso, essa troca de informação, de diálogo, e que para nós é muito importante, né? Por exemplo, para o Guarani, dentro de uma casa de rezas, ele vai falar, né, ali naquele ambiente de acordo com um vocabulário específico, sagrado, diferente do que se dá fora daquele espaço, né, que usa um outro vocabulário. Então, é uma forma de acesso, né, em diferentes contextos, né? Então, se você quer se aprofundar na questão da espiritualidade Guarani, então é necessário estar nesse ambiente, que é ali que acessa. Então, não é só... cada ambiente ele vai trazer uma nova palavra, um novo vocabulário, uma expressão, um significado. Então, não só o que o Arion está dizendo, que é preciso conhecer a língua como um todo, né? Mas cada ambiente também ela traz ali uma especificidade da língua, né? Uma coisa também que o professor Bessa, né, ele vai dizer que, historicamente, a língua e território costumam andar de mãos dadas, constituindo um binômio inseparável. Uma língua contém nela todo o território onde é falada, na medida em que classifica, nomeia, descreve, avalia, hierarquiza e dá sentido a tudo que nela existe. Por exemplo, a flora, a fauna, acidentes geográficos, seres encantados, encantados que o povoam, além das crenças e conhecimentos que revelam a relação entre eles. As línguas não só comunicam informações. Segundo alguns autores, essa é apenas uma de suas funções, mas realizam toda uma série de práticas sociais, construindo discursos que estabelecem vínculos sociais, ritualizam, contam histórias, cantam, brigam, amam e contribuem para criar comunidades que formam justamente com essas afinidades, né? Então, se hoje nós pararmos para pensar nessa diversidade linguística que temos em nosso país, essa língua vai refletir, né? Vai refletir em nomes, né, que nos cercam, vocabulário, influencia em nosso vocabulário no dia a dia, topônimos, né, como ele está dizendo, nomes de cidade, nomes de rios. Por exemplo, aqui na minha região, nós temos algumas cidades aqui, né, com nomes indígenas. Por exemplo, o meu município chama Avaí, né? Avaí significa para nós homem, né? Avá é homem, e diminutivo, Avaí, homenzinho, né? Então, uma outra cidade aqui que chama Pirajuí, né? Pirajuí,
né, que é peixe, né, o dourado. Então, vai dando, né, esses nomes, né, batizando esses lugares, enfim. Então, a nossa, desde a da questão culinária também, então tem muitas influências, né? Não tem como não ter, né, aqui no Brasil, influência das línguas indígenas. E até um determinado tempo ela foi língua, né, aí oficial, né, para se comunicar com os povos aqui originários, né, durante aí os primeiros 2 séculos, né, até o terceiro século, até a proibição, né, do uso das línguas indígenas. Então, a língua geral, Nhengatu, a língua... Então, era a língua de se aproximar, né, desses povos. E que também, né, ajudou a apagar um pouco dessas línguas, né? Então, generalizando, né, esses povos, essa diversidade. Então, talvez tenha sido, né, aí o resultado, né, desses desaparecimentos, né, dessas línguas, que eram, né, mais de 1.000 línguas, e hoje nós temos aí um pouco mais de 200 línguas. Então a língua indígena, né, ela marcou muito, ela deixou muitas características, né, como eu estava dizendo aí, mas com o tempo a luta, o movimento, né, da sociedade indígena, das lideranças indígenas, dos movimentos indigenistas, universidades, ONGs, começa um movimento, né, de proteger essas línguas, né? Então tem o CIL, que é o Instituto Linguístico, que atua durante um tempo, tal. Então o Arion fala do CIL, e aí então, na década de 80, com a Constituição Federal de 1988, garante, né, aí são, no artigo 231, que fala, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, né? Então, um reconhecimento, né, através de uma, precisou de uma legislação, né, para que essas línguas fossem aí, né, respeitadas. Então, a partir daí começa, né, muitos trabalhos, a educação passa a educação escolar indígena, né, que tinha um modelo, né, de integração, de assimilação do indígena à sociedade dominante. Então, começa a mudar também, né? A escola, que sempre foi também um espaço, né, contra, né, essa questão cultural e língua, e passa, então, a partir da Constituição Federal de 1988, a trabalhar num outro sentido, né? Então, a partir daí vem se construindo, ao longo desses anos, desses mais de 20 anos, quase, né, 30 anos, essas políticas, né, culturais, políticas públicas, né, no qual a linguística também está trabalhando em cima disso, né? Então, para essa questão do registro das línguas, de registrá-las, de colocar num outro patamar, né? A língua indígena, as línguas indígenas, né, sofreram muito sendo classificada como línguas pobres, né, línguas inferiores. E então, a partir daí, as línguas indígenas começam a ter, né, começa a ter importância, né, e principalmente para os próprios indígenas, né, que começam a fortalecer as suas línguas através de projetos projetos de revitalização da língua, de fortalecimento. Então, cada povo, né, ele vai buscando formas, né, com parceiros, de dar uma importância a essa língua, né? Não que ela não tenha, né, tido importância, mas com essa questão, né, da sociedade envolvente, muito próxima das comunidades, a interação que se tem, né? Então, a língua portuguesa, ela chega, né, nas comunidades indígenas por diversos atores e diversos meios, né, de
de comunicação. Então, isso, né, acaba que uma língua se sobrepondo, né, em algum momento sobre a outra, né? Então, como eu estava dizendo, nós aqui já faz um tempo que a gente vem realizando trabalho de revitalização. Então, para ser um pouco mais específico, a Unicamp, com o Instituto de Línguas da Unicamp, através do professor Vilmar, né, um linguista muito reconhecido e importante aí da linguística, esteve, né, aqui em uma das comunidades. Agora eu moro na aldeia Tereguá, ele esteve na aldeia Nimandaju, que eu também morei até recentemente, nos anos de 1998, com um grupo de estudantes da Unicamp, da linguística, para tentar entender a dinâmica da língua nessa comunidade. E, a partir de então, através dos próprios indígenas, começou uma solicitação para que fosse desenvolvido aí um trabalho de revitalização, né? Então, o Guarani, hoje, que ele está dentro, que tem a questão dos troncos linguísticos, o Guarani Nhandeva, ele faz parte da família do Tupi-Guarani ali e tal, e também, para a gente entender um pouco isso, o Guarani falado no Brasil, ele tem 3 variedades, né? Então, tem o Guarani Mbiá, o Guarani Kaiowá e o Guarani Nhandeva. Você até conhece o Guarani Mbiá, né, nas comunidades que você tem contato, então são línguas próximas, né, que nós conseguimos entender, né, nos entender ali falando. E então são os 3 grupos aqui que a gente, né, são da família do Tupi-Guarani, né? Então, os Guarani Mbiá, Kaiowá e Nhandeva, né? Então, são subdialetos. Então, voltando a essa questão da revitalização linguística, e aí, a partir da reivindicação de 98, conseguiu realizar um trabalho em 2002 aqui, para tentar escrever essa língua, né? Dar formas, colocar alfabeto, construir textos. Então, foi publicado em 2002, né? Foi feita uma reunião, uma assembleia, né? de falantes da língua Guarani-Nhandeva aqui do estado de São Paulo, do interior e do norte do Paraná, que são comunidades que têm um vínculo, né, uma relação de parentesco historicamente, desde do movimento migratório em busca da terra sem mal, do Maranhão, no início do século XIX, meados do século XIX até início do século XX. Então, esses grupos que saíram do Mato Grosso, da região de Iguatemi, primeiro Staniguá, depois a Guaiúva e o Apapocuba, que é da onde vem minha ancestralidade. Então, esses grupos se dispersaram e, por um tempo, indo para o litoral paulista, norte do Paraná. Então, e desde então, né, esses grupos mantêm uma certa relação. Então, buscando, né, a trazer, né, nessas comunidades pessoas conhecedoras, né, da língua Guarani-Nhandeva. Então, em 2002 foi realizada essa assembleia que congregou, né, mais de 20 indígenas falantes, né, desde o litoral paulista, interior, norte do Paraná. Aí resultou, né, no primeiro trabalho onde se registrou aí na atualidade a língua Guarani-Nhandeva. Resultou no livro que se chama Nhandeva Rupi, Nhandeva Ruanwan, para falarmos nossa língua. E então foi um trabalho pioneiro, né? Que é esse livro aqui. Então foi o primeiro livro. Então reuniu a aldeia Nimandaju, a aldeia Piaçaguera, Laranjinha, Pinhalzinho e Rio do Azeite, né? Então aí diversos especialistas, Catarina Delfina dos Santos, Claudemir Marcolino, uma série de pessoas, lideranças, né, professores, líderes espirituais que
constituíram, então, nesse trabalho. Aí, a partir de então, passou um período, vem as formações de professores indígenas, e começa um movimento de produzir material didático, dos anos de 2001 até 2003, primeiro curso de professores indígenas no estado de São Paulo, 2005 a 2008, eu participei nesse, a gente já conseguiu produzir mais materiais, um vocabulário aí da língua Guarani-Ndeva, as outras etnias que estavam presentes nesse curso, eram 5 etnias, né? Krenak, Caigangue, Guarani-Mbuiá, Terena. Então, cada povo ali, em algum momento do curso, trabalhavam esses materiais, né, que seriam utilizados nas escolas indígenas do estado de São Paulo. Então, aí, a partir de então, a escola começa, né, com esse movimento, e sem deixar de falar, então, voltando a falar da Unicamp, aqui na Nimandaju, ela volta em 2013, né, acabo tendo uma conversa com o professor Vilmar, para dar sequência, né, a esse trabalho, né, de revitalização. E, então, durante quase 4 anos, nós trabalhamos num livro de lições de gramática Guarani-Ndeva, onde nós padronizamos aí um sistema de escrita para ser utilizados, né, para ser utilizado nas escolas, pelos professores, pela comunidade, resultou nesse livro aqui, né? Esse livro aqui que é o de gramática Guarani-Ndeva. Então, aqui nós falamos, né, da estrutura linguística Guarani-Ndeva, né, que não é uma língua pobre, né? Ela tem todo o sistema de escrita, né, de qualquer outra língua, né? Ela não é uma língua pobre. E então, é para elevar, né, colocar num nível de reconhecimento, né, de valorização, né, dessa língua. Então, não só revitalizar. Então, acredito que tem outras questões importantes por detrás de tudo isso, né? Então, aí nós mostramos para os nossos mais velhos, né? Então, parece que tudo que se tem valor tem que estar reconhecido, registrado. Então, a gente mostra também, né, para a nossa comunidade passa a ter orgulho, né? A nossa língua, ela também tem valor, né? Está num livro, então isso é importante, né, nesse sentido. E aí, juntamente com esse livro, nós produzimos esse também, né, que é o Inampurum, Narrativa Sagrada de Criação do Mundo, né, segundo a visão dos Guarani, Ndeva. Então, nesse Inampurum, nós resgatamos uma narrativa do livro do Kurt Nimandaju, Lendas e Destruição do Mundo, né, que ele escreveu aqui, que ele ouviu dos Guarani aqui, da antigo aldeamento do Rio Batalha, né, que ele passou 3 anos da vida dele aqui. Ele foi batizado, né, no Nhamungaraí, aqui pelo um dos líderes da época, né, o Avacauju, que batizou ele. Então, eles contaram, né, os meus ancestrais contaram para o Nimandaju, né, como que o mundo foi criado, né? Então chama Inampurum. Aí o Nimandaju registrou no livro dele, é um livro que recentemente nós conhecemos, né, que ele foi publicado primeiro fora do Brasil, depois, né, os pesquisadores trouxeram ele, acho que depois a primeira versão foi em espanhol, depois que veio ser traduzido para o português, né? E então nós resgatamos e atualizamos a escrita, porque o Nimandaju também escreveu essa narrativa na língua guarani, né? Ele também aprendeu um pouco da língua guarani. Então ele escreveu e nós traduzimos, né, passamos a escrita antiga do Nimandaju para a escrita atualizada. Então, onde que agora está nesse livro do Nimpurum. Então, uma série de trabalhos, né, que nós realizamos aí ao longo do tempo e estamos continuando. Temos um website também, né, que está acessível a todo público, para aprender mais sobre a língua guarani. Tem vocabulário, tem histórias dos Guarani-Ndeva, né, onde eles estão. E então
Esse é um dos, também, né, Guarani português. Então, é uma série de trabalhos, né, que os professores, né, vêm fazendo junto com a comunidade. E fora os cursos, né, que tem professores hoje dando cursos, né, ensinando o vocabulário do Guarani, Buiá, Tupi-Guarani. No litoral paulista, nós temos só para fazendo propaganda aqui, mas temos o Danilo, Verá Danilo, né, do Itaoca, que dá curso de Guarani Buiá. Tem o Luan Pucada, isso, Verá Danilo, exatamente. Que, né, recentemente também vem desenvolvendo esse trabalho. O Luan Pucá, que é do Piaçaguera, professor também do Pi-Guarani, né? Então, para uma forma, né, por enquanto, como o professor Vilmar tem uma outra pesquisadora que chama Consuelo, também era da Unicamp, ela fez um trabalho que resultou nesse livro aqui, Nhandé Aiwu, que fala da fonologia Guarani-Nhandeva. Ela esteve com o Vilmar em 98 também aqui, né? Aí ela publicou esse livro. Então, ela fala que ainda é muito restrito, né, esse acesso às línguas indígenas às pesquisas, né? À universidade, aos departamentos. Então, o movimento que os indígenas vêm fazendo, principalmente nesses últimos 10 anos, ou mais ainda, menos tempo, é uma forma de ensinar também, né? A sociedade, as pessoas que têm interesse, né, em acessar as línguas indígenas, né? Então, eu acho que está saindo um pouco, né, desses departamentos e sendo democratizado, né? Sendo democratizado aí no espaço. A internet hoje está possibilitando muito isso, né? Essas ferramentas, e a gente vai conversando sobre isso. Aí, como eu estava dizendo, da revitalização de línguas indígenas, que tem um vídeo, né, que a gente viu esse vídeo, né, um vídeo que é o resultado final, a gente fala um pouco sobre essa revitalização aqui no Mindaju e também nas outras comunidades, porque concomitante a essa revitalização que está acontecendo com os Guarani, também com os Caigangue aqui da região, né, da aldeia de Catu, os Krenak da terra indígena de Vanuíri, no município de Tupã, os Caigangue aqui no município de Braúna, né? Então esse vídeo vai mostrar isso, né? Contando um pouco desse trabalho, né? Então tem umas falas importantes, né? Que pode complementar o que eu estava dizendo dessa questão linguística das línguas indígenas. Aí eu não sei se a gente passa agora, ou você quer comentar alguma coisa do que eu falei? Se tem alguém Tiago, eu quero fazer um webinário só de língua e literatura. Eu estou encantada com a riqueza da sua fala. É uma universidade, né? Seria Letras Português Guarani, que pode ser um sonho que a gente vai realizar, porque é muito rico, né? Muito lindo. Eu fiz muitas anotações, vou colocar na nossa síntese aqui. Você falou das palavras indígenas, né? Eu estou numa cidade que é Atibaia, que tem a Serra do Itapetinga, que Itapetinga me falaram que é pedra lisa e branca. É uma pedra, lajedo, né? Uma laje lisa e branca. A gente é vizinho de Piracaia, que seria peixe frito. Esse é o que corre na memória do povo, né? E Atibaia, que tem até livros de história, tem duas versões e tal, mas uma que a gente conhece é que Atibaia seria água boa de beber, que seria, na verdade, Tibaia, né? Claro que esse Ati não existe, né? Mas seria o TY, enfim.
Então, é o tempo inteiro, né? As pessoas ficam falando que a língua inglesa está no nosso cotidiano, mas as línguas indígenas também, né? A gente, o tempo todo, está em contato com elas. Queria também aproveitar esse momento para dar boa noite para o nosso público fiel, que está desde o início, a Dorothy Rojas, o Samuel Oliveira, o Ricardo Arantes, a Wanda Cavalcante, e também temos aqui nosso irmão Guarani, o Ayrton Uerá, que ele está fazendo a pergunta seguinte, Tiago, antes de nós passarmos o vídeo, se a língua Nhangatu ainda alguns povos falam. Você pode falar um pouquinho de Nhangatu, para quem não conhece? O Nhangatu, ele é falado mais, segundo o que eu tenho de informação, na Amazônia, né? Na região ali norte, Pará, eu acho, acredito que ainda tem o Nhangatu, né? Mas eu acho que o Nhangatu deixou, né? Quando houve a imposição do decreto pelo período do Marquês de Pombal, né? Que decretou a proibição, né, das línguas. Então, a partir daí, começou a diminuir, né, essa língua nos outros estados e permanecendo, né, em alguns lugares ainda, como na Amazônia, né, que, como eu disse, ainda alguns povos ainda falam. Né? Certo, obrigada. Então, Ayrton Herá, é isso, cada dia mais rico o nosso webinário, esse panorama maravilhoso. Eu estava atrás de um curso, né, de Guarani, também encontrei o Timóteo, lá no Jaraguá, né? E o Anthony, que também está estudando, que são jovens e estão fazendo, estão muito dedicados, né, a essa preservação, essa memória, e a gente poder falar uma coisa que você falou muito importante, que é do reconhecimento, né? Ainda bem que eu nunca tinha ouvido falar que a língua era pobre, né? Porque quando eu leio só o prefácio aqui do dicionário e a importância, né, do quanto que uma palavra significa, está vinculada à espiritualidade, ao modo de viver daquele povo, não tem como ser pobre, né? É muito rico, é muito grande, né? Não é pobre. Então, agora nós vamos ao nosso vídeo, que é resultado, né, um pouco do resultado do que foi esse trabalho todo que o Tiago contextualizou para a gente em relação a esse trabalho do resgate das línguas. Então, eu vou pedir para os nossos convidados fecharem a câmera para a gente poder ter o vídeo na tela toda, e assim que terminar o vídeo, a gente volta para as nossas considerações. E o público aguenta coração, porque está muito bonito esse trabalho, está emocionante. E eu também estou me preparando aqui para entrar no ar, então, o nosso vídeo produzido pela Unicamp, que vocês vão assistir agora. O Brasil é historicamente um país multilingüe. Estima-se que mais de 1000 línguas foram extintas desde a chegada dos colonizadores. Hoje no país são faladas mais de 150 línguas indígenas. Muitas delas contam com menos de 10 falantes. Esses idiomas são parte do patrimônio material da história do Brasil. Uma ação de um grupo de pesquisadores da Unicamp investe na sobrevivência e na revitalização da língua indígena, transformando a tradição oral em um idioma escrito e documentado. Ao ressuscitar uma língua, é possível conhecer a história e a cultura que foi se apagando com o tempo, reviver e dar continuidade à identidade de um povo. Para falar de revitalização da língua, não tem como você separar a religião para nós no Mandela. No caso que a religião, que ela se passa num ambiente que a gente chama de Oúba, ali seria como uma escola, uma faculdade de formação mesmo, porque é dali que os demais da comunidade vão aprender como é que faz o remédio, como é que
você consegue ler o tempo, como é que você consegue entender a linguagem dos pássaros, dos animais, né? Então, foi sempre ali que a gente tirou a sobrevivência, os ensinamentos sempre veio do Ubuntu. Então, a gente ainda carrega, né, esses traços da cultura ancestral, onde a gente carrega. Por mais que a gente veste roupa, usa perfume, corta o cabelo de alguma coisa, mas a gente sempre tem, né? A gente sempre usa os nossos adereços, né? Porque a gente está revivendo a memória dos ancestrais. O programa de revitalização das línguas é aplicado nas escolas indígenas do estado de São Paulo. O trabalho é realizado por pesquisadores e professores que não medem esforços para transmitir o conhecimento às gerações. Nosso Departamento de Linguística tem, como uma das ações de extensão da universidade, um programa de revitalização de línguas indígenas no estado de São Paulo. A gente tem trabalho de revitalização com línguas indígenas também em outros lugares, mas especificamente aqui nós temos um programa de 2013 para cá, em parceria com um grupo de pesquisa, que é o grupo de idiomas, parceria com uma ONG, que é a Camuri, e com o FUNAI, nós desenvolvemos um trabalho de revitalização com o idioma Yandeva-Guarani, também às vezes chamado de Tupi-Guarani pelas comunidades, o cainguês paulista, que é um dialeto em extinção, né, com menos de 10 falantes ativos, e com o Krená, em São Paulo, que é uma comunidade desmembrada de Minas Gerais, onde é a origem dos Krenás, e também com os Terena, que também são comunidades há quase um século desmembradas do Mato Grosso. Tá? Então, é um grupo grande de aldeias do estado de São Paulo que são beneficiadas com essas ações. Você vê aí que a comunidade nenhuma voltou a ser viva, falada, apreciada, estudada. Nós conseguimos concretizar um trabalho de 3 anos de um processo de construção, padronizando uma língua que ainda não tinha um padrão de escrita. E nesse processo nós aprendemos muito, né? Através do contato com a escrita antiga, através do livro do Coutinho Mendaju, onde ele registrou o mito de criação dos Guarani e Yandeva. E a partir daí começamos uma discussão para poder colocar esse projeto em prática, que foi a padronização da língua Guarani e Yandeva, resultando num livro de gramática. E também um outro livro que foi a atualização da escrita do mito sagrado de criação dos Guarani e Yandeva. Hoje nós concretizamos um trabalho de suma importância para o fortalecimento linguístico aqui da comunidade da aldeia do Mendaju e para o povo Guarani e Yandeva de modo geral. Oficinas, livros e materiais multimídia fazem parte das ações que estimulam novas possibilidades na produção linguística. Os professores começaram a trabalhar a língua dentro da sala de aula. Então, a gente teve uma evolução muito grande através dessas oficinas para a construção da gramática. Então, ela está sendo muito valiosa para nós. E a gente não quer deixar perder toda essa cultura escrita, porque ela já é falada, mas escrita a gente não tinha. Então, foi a primeira conquista nossa da primeira gramática, o primeiro volume. A gente já foi para o volume 2, em parceria com os do Litoral, os Yandeva do Litoral. Mas a gente ainda quer conquistar muito mais. Isso está ajudando bastante na parte de educação das crianças, até mesmo nós que já sabíamos, tinha esquecido, até ver, não, a gente não tinha vontade de falar, não tinha com o que falar, porque a língua para você falar, você tem que ter com quem falar, senão sozinho você não vai falar, né? E agora, com essa vida do professor Vilmar, que tudo retornou aqui, né? Vamos fazendo tudo de novo, pegando de novo, ensinando as crianças. E hoje as crianças estão adiantando, estão sim, bem, né? Gosta da gramática, porque eles ficam meio que assustados, puxa, nossa vida é assim, né? E eles querem saber mais, então você vai aprofundando no idioma e ajuda até a gente, porque tem palavras que a gente esqueceu atrás e agora, retomando, você vai pegando tudo de novo. É uma satisfação, né, que eu tenho hoje, que eu sinto, porque eu pude aprender mais, assim, que algumas coisas que a gente descobriu lá, né, que o professor trazia, né, você conhece, o que eu não conhecia, eu começava a buscar.
né? Então eu começava a lembrar. Hoje a gente tem uma linha seguida porque a gente já tem conhecimento gramatical, que hoje serve para a gente trabalhar na escola para ensinar os nossos alunos, né? Então isso também foi de grande ajuda para toda a comunidade dentro da aldeia. Participei, aprendi bastante, estou aprendendo ainda. Isso foi maravilhoso, foi muito importante para mim, como pai hoje, como morador da aldeia e como um membro da comunidade, né? E reforçando aqui, ressaltando aqui que o jovem, né? Que o jovem tome conhecimento disso, que o jovem pesquise mais, se aprofunde sobre a sua origem, sobre seus costumes, sua cultura. A gramática é importante porque ela trouxe novas palavras que estavam sendo esquecidas de ser praticadas. Eu não sou muito de praticar gramática, está sendo meu primeiro ano, mas só que está sendo muito bom aprender mais coisas. Para mim também está sendo muito bom a gramática, a gente aprender a escrita sexo também. Bom, eu fiz esse desenho para representar uma aldeia e essa casa grande maior que tem no meio significa os líderes, que a frase que estão em volta significa liderança que ajuda no funcionamento da aldeia. Pela pesquisa, estreitam seus laços entre a academia e os indígenas, gerando projetos conjuntos, trazendo assim benefícios para ambos. Todos se envolveram nessas oficinas que ocorreram nesses últimos anos. A participação, desde as crianças pequenas da educação infantil até os alunos do ensino médio, alunos da educação de jovens e adultos. E além da escola, também a participação da comunidade, das pessoas detentoras do saber ancestral, detentoras da língua nativa. Então, esse coletivo fez com que a gente chegasse a colher esse fruto, né? E esse resultado que hoje a gente tem conseguido, juntamente, né, com essa parceria, e desenvolver esse trabalho na escola, né? Tem refletido muito forte dentro da escola, os alunos têm melhorado na aquisição da língua. Os nossos alunos, eles estão fluentes, ainda tímidos para fala, mas eles conhecem muito já da gramática e até mesmo mais que eu, porque eles têm muito mais contato. Então é um trabalho que forma novos pesquisadores, forma novos docentes, inclusive, e é um trabalho que traz informação e conhecimento para dentro da universidade, que, portanto, tem resultado de pesquisa que aparecem em publicações nossas, acadêmicas, em congressos, mas também influem no nosso ensino na universidade, são materiais de estudo. E, por fim, beneficia as comunidades que, com isso, hoje têm uma nova vida, uma nova dinâmica para suas escolas e para a sua vida cotidiana mesmo, que a gente vê lá a língua alegrando de todas as pessoas, porque ela tem um papel importante na identidade. Nós, os Guarani-Andeva, a gente tem como base de tudo a nossa religião. E a nossa religião, ela dá base para todas as coisas florescerem em cima dela, né? Então, aí eu venho até comentar um pouco do simbolismo que é muito ancestral mesmo, né? E ficou na memória, e até hoje a gente ainda a gente tem esse simbolismo muito forte para nós, né? Que no início, né? No início do mundo, quando Deus, que a gente fala em Sul, quando ele criou o mundo, para ele assentar a terra no firmamento, ele pegou duas madeiras e cruzou essa madeira, né? E deixou uma madeira cruzada. E a gente representa esse simbolismo hoje assim, o nosso Jetsaá. Inclusive, essa madeira, dentro da Casa Grande, da Uruguatsu, a gente chama de Uburá Jetsaá. E esse adorno, né, que a gente usa aqui também, a gente chama de Jetsaá. Então a gente usa ele. Então ele é um dos pilares, né, um simbolismo que representa o fundamento da terra. Eu ressalto aqui o meu orgulho de ser Tupi-Guarani, de vestir a camisa, de falar da minha cultura. Tenho orgulho e vou morrer com esse orgulho no meu coração, com essa marca que está aqui dentro, que nunca vai ser esquecida. O dia que eu partir dessa terra, essa história vai continuar, porque o meu filho e os demais que estão vindo vão dar continuidade a essa geração. Então essa cultura não morre aqui. Eu terminei agradecendo a Deus, né? Por tudo que ele tem ajudado nós, tem feito por nós.
imprescindível dele estar aqui, de pedir para ele nos fortalecer, para ele nos ajudar, mas está conosco no nosso dia a dia, na nossa convivência. Vocês fazem parte dessa história, que é uma história da Unicamp também. Vocês fazem parte hoje da história da Universidade de Campinas, com essa parceria que nós criamos aqui, com essa beleza que é o que vocês hoje têm para mostrar, que é a língua viva. E eu devia me ser grande para a sua ajuda, a sua dedicação, do nosso do jeito de vida para ele. Muito bom, muito emocionante. Muito emocionante. Voltamos aqui de ter lágrimas nos olhos, de dar uma esperança, né? Os Inhandevas são lindos também, nossa, como que são etnias, assim, desde a língua, né? Realmente é muito grande tudo, assim, tudo que fica marcado. É muito emocionante esse vídeo, muito emocionante esse trabalho, a fala, né, desses indígenas, de acreditar muito nisso. Eu estou muito feliz, muito mais do que a gente imaginou essa noite. Para mim foi muito especial. A Ueté, a Goiatê, ainda não sei falar Guarani, tá? Mas vou aprender, vou fazer aula com o Timóteo, com todo mundo. Com você, Tiago. Comentários aqui no nosso chat. Vejo a língua como a maior fonte de resistência cultural indígena. É o comentário do Ricardo, né, de ter a língua como um marco de resistência. Muito bonito. Eu estou muito feliz, estou emocionada, né? Ainda bem que este é um evento cultural e de amor. Tiago, muito obrigada, não só pela sua presença, que é riquíssima, mas pelo seu trabalho, por essa sistematização gramatical que você fez, que a academia deve ter aplaudido de pé, porque já que é assim que é para fazer, está feito, né? E vai ser muito importante para nós. Então, muitíssimo obrigada, Ueté, pela sua presença. Eu passo para você fazer suas considerações. A respeito desse trabalho, né, eu novamente reforço, né, da importância dele, né, para o fortalecimento, né, da língua, né, mas também agregado a esse trabalho vem também a resistência, né, a resistência linguística, a resistência étnica do povo, e isso fortalece, como o professor, um dos primeiros que falou ali, o professor Wanderson, né, ele diz que a língua, né, ela está ligada à espiritualidade, à religião guarani, principalmente nós estamos falando dos guarani, né, e de todo o significado que ela tem, né. Então, quando você fala uma palavra, você está se referindo a um determinado lugar, espaço, e ele fala
firmamento do mundo, né, para os Guarani, né, aquele colar que ele usa, que eu estou usando aqui, né, que é o Diatsaá, né? Então, isso é que eu estou trazendo uma história, né, de criação do mundo, né? De quando foi implantado o primeiro pilar para firmar essa terra onde nós pisamos, né? Então, tudo isso está por detrás, né, de uma língua. Ela não vem somente ali vaga de significado, ela tem muita significação, né? Então, é isso a respeito da língua, né? E então foi aí, né, um trabalho que está tendo continuidade, né? Vai ter continuidade, não pode parar, né? E sempre a gente está atualizando, né? O material, a língua ela é dinâmica também, né? Ela vai, então a gente precisa, né, acompanhar essa dinâmica, né? Toda essa movimentação, esse movimento que ela tem, né? Em determinado lugar, né? Ela é falada de uma forma, em determinado momento, né? Vai se criando novos vocabulários, né? Assim né, a gente aprende, né? Quando estuda a linguística. Então, então é isso, né? Um resultado de um longo trabalho, né? E bom, e aí eu venho na sequência, né? Para falar da literatura, né? Eu acho que a gente pode entrar agora nesse tema, Sim, que também sim. é outro trabalho. Eu não sei se alguém tem alguma ainda alguma quer colocar uma colocação a respeito da questão da língua, né? Mas eu fecho, né? Falando nesse sentido, né? Que precisa ter continuidade, né? Sim. Mas aí a literatura, né? Eu debrucei muito no ano de 2020 para falar sobre literatura indígena e tentar colocar, né, essa literatura que nós estamos levantando, né, essa bandeira da literatura indígena, autores indígenas, atualmente, né? Então, é importante a gente pensar, né, que a literatura indígena ela vem para trazer aí, através dos autores indígenas, uma história, né, contada por esses indígenas, né, que ao longo do tempo as histórias indígenas, dos povos indígenas, não eram contadas pelos indígenas, né? Então, eram registros, né, começa o primeiro registro que se tem dos povos indígenas no Brasil é a Carta de Pero Vaz de Caminha, onde ele tem aquele primeiro contato, ele vai ali falando, né, das características daquele povo e tal, e era onde começa a se falar dos indígenas. Então, e da onde que vai se criando também, né, uma visão do indígena aqui no Brasil, uma visão até generalizada, né, que e ao longo do tempo vem, né, se mantendo através de literaturas que de alguma forma, sim, registraram, não deixam de ser importantes, né? Mas que precisam também ouvir, né, os que estão desse lado, né, que são os indígenas também, né? Então, começa-se um movimento, né, a partir do final da década de 70, pelos pioneiros, né, da literatura indígena, a Eliana Potiguara, o Daniel Munduruku no início de 80, o livro de Cupé, Cacaverá, o primeiro livro que tem de autoria indígena dos irmãos Dessana, que fala também do mito de origem, né, do povo Dessana, no final da década de 70, né, e aí vai surgindo, né, na década de 80, esse movimento vai se fortalecendo, e então, durante muito tempo, né, é um grupo ainda modesto, né, que vai tentando encontrar espaço, né, derrubando barreiras, né, porque não é fácil. O livro de Cupé, ele fala que, no início, quando ele foi publicar um dos livros dele, ele ia nas editoras, as editoras não queriam publicar, porque achava que o que ele escrevia era muito provocador, era muito crítico, né?
Então, não tinha como não ser, né? Então, eles falam, né, dessa dificuldade em publicar, né? Eu acredito que não foi diferente para nenhum de nós, né, hoje conseguiu publicar um livro, né? E aí esse movimento atualmente conta com mais de 60 escritores indígenas, né, com publicações, né, de diversos gêneros, diversos temas, as autoras indígenas também, né, que os homens de início são os que ali dominam, né, esse espaço, os homens, mas as mulheres hoje também, né, estão ali, muitas indígenas, como eu disse, a Eliana Potiguara no início, a Graça Graúna, né, também, agora nós temos a Júlia do Rico, a Aurita Tabajara, Márcia Cambeba, Shirley Pancará. Então, são várias autoras indígenas também, né, hoje trazendo essa história, a história do seu povo. É importante falar que cada autor indígena, ele agrega junto com o seu nome, o nome do seu povo, né? Então, por exemplo, Daniel Munduruku, porque ele é do povo Munduruku, né? Por exemplo, a Eliana Potiguara, porque ela é do povo Potiguara, ou o nome de batismo, né, como Olívio de Cupé é o nome de batismo, né, no Nhamongaraí. Então, é uma forma de enaltecer o seu povo, né, trazendo o nome do seu povo, ou o seu nome de batismo na religião daquele povo. Até você me fez lembrar agora o Verá Danilo, né, que ele fala que Verá é o nome dele, Danilo é apelido, né? Então, a literatura indígena contribui para isso, né? Enaltecer também aquele povo no qual aquele autor pertence, né? Então, e a literatura indígena, principalmente o Olívio de Cupé e o Daniel Munduruku, eles estão falando, é que ela é uma forma de resistência, né? Também, né? De marcar território no espaço até um certo momento, né? E até um certo ponto também é limitado, né? Quando a gente pensa na literatura tradicional, né? A gente pensa dentro de um sistema, né? Que foi sendo mantido, né? Dentro das universidades, dos canones da universidade. Daniel fala isso, que existe, o que nós escrevemos está dentro dos canones da literatura indígena de cada povo. Então, é uma literatura diferenciada, específica, né, que ela abrange, né, muitos assuntos da cultura indígena, desde o mito da criação, uma história do cotidiano, da caça, da pesca. Hoje tem poesia, né? Então, também tem muita gente se arriscando, né? Saindo um pouco também das narrativas tradicionais, indo por outros caminhos, né? Então, tem a literatura de cordel, que é da Aurita Tabajara, né? Então, estão se arriscando, né, por diversos campos da literatura. E isso é importante, né? Vai fortalecendo, vai dando visibilidade aos autores indígenas. Então, hoje tem esse movimento, né, iniciativas também, né, encontros, até antes da pandemia tinha os encontros dos indígenas, né, dos escritores indígenas. Existe, né, um movimento também para reunir, né, para discutir, atualizar o que está sendo feito, pensar nas possibilidades de publicação, né, do mundo editorial. Então, existe um movimento também pensando em políticas públicas, né, a partir tem um decreto, né, que hoje obriga as escolas também a ensinar as histórias indígenas, ensinar, né, de acordo com a realidade, né, de cada povo, que é a 11.645 de 2008, né, esse decreto que então obrigam, né, ele altera também a LDB, né, então que é a Lei de Diretrizes e Base, né, da educação, né, no país. Então é um dispositivo muito importante também que nós estamos trabalhando em cima disso e que os professores, as escolas, as secretarias
devem estar adotando, né, cumprindo, né, com essa lei, né, de levar para as escolas as histórias indígenas, né? Então, para contar histórias indígenas, precisa ter essas histórias indígenas, né? Não só as que já são tradicionais, contadas pelos livros no decorrer do tempo, mas os autores indígenas, né? O Daniel Munduruku, ele já faz parte, né, de muitas bibliotecas, né? Ele e outros não são a maioria ainda, né? Porque ainda há uma certa dificuldade de avançar nesse sentido, né? De democratizar mesmo a literatura indígena. Então, ainda ela não tem alcançado as bibliotecas das escolas, né? Então, é raro você ver um autor indígena aí. Então, até nas próprias escolas indígenas, né? No qual eu trabalho, e agora eu estou trabalhando na segunda escola indígena, então eu observo que já faz quase 17 anos, né, que eu estou na educação escolar indígena, e o que eu tenho visto, né, são poucos materiais. Então, a gente precisa ampliar isso, né? Então, hoje tem esses autores indígenas, e mais autores indígenas chegando, né, aí para tentar, né, também atingir a sua publicação. E eu, durante esse tempo que eu estou na educação escolar indígena, e vem me despertando uma vontade de escrever, não só para escrever, para ter um autor indígena, mas também contar um pouco das histórias, né, no qual eu vivi, ouvi, e como o Cacá Verá, ele disse que andava ele, o Daniel Munduruku, Ailton Krenak também, né, lá no início, no final da década de 80, que eles ouviam as histórias ali, eles conversavam no pé da fogueira, né? Que as histórias nascem no pé da fogueira, porque são histórias orais. Os Guarani vão se reunir na Opã, na Oguaçu, numa casa tradicional para contar as histórias. Então, ali tem uma fogueira, então elas vão ali sendo repassadas, reproduzidas nesse local. E o Olívio de Cupé, ele fala que a literatura indígena ela é acessível a toda faixa etária. Ele fala ali naquele ambiente, tá a criança ouvindo, tá a mulher ouvindo, tá o velho ouvindo, o adulto. Então, tá o cachorro também, né? Que não pode faltar o cachorro. Então, assim, é uma democratização mesmo, né? Então, não tem esse impedimento de é tal gênero, é tal faixa etária, então não vou ler, porque é história de criança. Eu falo depois eu vou entrar no meu livro, mas eu falo, independente de gênero, faixa etária, ele é acessível para todo mundo ler, né? Ele está trazendo muitas histórias importantes de lugar, de povo, de etnia, de transição, de aprendizado de idade, né? Vai passando o jovem que ele aprende técnicas de caça. Então tudo isso está dentro da literatura indígena, né? Então ela é para todos, né? E outras coisas, né? Que ela, além de ser uma bandeira, né, de resistência, a minha intenção era ampliar então esses autores indígenas na biblioteca e presentear meu povo, né? Também para eles verem que o indígena ele tem capacidade, né, de escrever, de ser um escritor, de ser quem ele quiser ser, né? Então era uma forma de incentivar novos escritores, incentivar a leitura, né? Eu vi que as crianças gostam muito de ler as histórias que elas conhecem, que é alguém conhecido, então eles se interessam, né? Elas provocam muito, né, a imaginação delas, e então é importante nesse sentido. E além do que eu estava dizendo, das bibliotecas, o meu trabalho também foi uma forma de, com os recursos, né? Uma parte foi para doar para as bibliotecas aqui, até acabei doando para outras escolas indígenas, e conseguir, né, também com recurso pessoal, né, um recurso particular, publicar esse livro, né? Não foi por nenhuma editora, é um trabalho independente,
mas que está dentro, né, dos padrões do Instituto Nacional, né, do livro e tal, e tudo. E então, com o recurso, né, que eu estava projetando inicialmente, era investir dentro da própria comunidade, né, incentivar outros escritores, ou num projeto cultural, educacional, então era nesse sentido. Mas como veio a pandemia, né, e aí a comunidade necessitava, né, dos materiais básicos, né, para se protegerem, né, contra o vírus, máscara, álcool em gel. Então eu reverti, né, com a venda desse livro, o recurso para montar esses kits, né, contra a Covid-19. Mas então foi esse livro que eu publiquei, que ganhou, né, então aí um título na campanha também, uma causa por outra causa, que era a causa da literatura pela causa da vida. Então nesse livro aqui que eu publiquei, Quando eu caçava tatu e outros bichos, vai falar de uma fase da minha vida nas aldeias onde eu morei. Mas aqui da aldeia de Mãe da Ju, na onde que eu me criei e cresci nessa comunidade. Eu nasci numa aldeia lá do Paraná, do norte do Paraná, dessas que eu estava falando no início, chama Laranjinha, e vim aqui para o estado de São Paulo, na aldeia de Mãe da Ju. E essa fase que eu vou contando essas histórias no meu livro passa nesse momento que os meninos estão aprendendo técnicas de pesca, técnicas de caça, e está aprendendo a ter responsabilidades, né? Para que quando ele ser adulto, ele vai conseguir manter, né? Se manter uma família. E eu também percebi que esses aprendizados já não estavam sendo mais praticados, né? Essas atividades, por a questão mesmo das mudanças que ocorrem, né, dentro do grupo. Então, vão surgindo outras coisas que são importantes para aquele momento. Então, eu resolvi registrar, né, para que também eles conhecessem o que esses meninos dessa idade faziam, né, algum tempo atrás. Né? Então, e aí eu separei até uma história dessa, né, que vai falar dos rios, vai falar dos meninos, para vocês conhecerem um pouquinho, né? Como está nosso tempo? Está ainda? Bom, nós já passamos o nosso tempo, né? Porque contador de história sempre passa o tempo. Nós já passamos 20 minutos. Mas a live é nossa, né? Eu acho que vale a pena. Se você quiser, você acha que quanto tempo? Não que eu não queira ouvir. Eu, por mim, a Malu, que é a nossa acessibilidade em Libras, tá aí. Que eu tô apaixonada, assim, tá falando que sim. Eu tô apaixonada. Esse nosso evento, né, ele é trilingüe, porque o tempo todo vocês estão falando línguas indígenas, e nós temos Libras também, então tá muito interessante. Eu queria aproveitar essa paradinha e agradecer, tem muita gente agradecendo no chat, falando que riqueza de cultura, agradecendo o Tiago, agradecendo a Janaína. Tem também a Ana dizendo que está muito feliz. Deixa eu ler aqui o comentário da Ana. Ana Teodora dizendo muito bonito o trabalho, parabéns para toda a equipe. Temos ainda pessoas online. Então, eu acho que vale essa história para a gente ir dormir com os Yandeva. Então, vamos lá. Essa história se passa aqui na terra indígena de Araribá, no antigo aldeamento dos Guarani, quando eles chegaram nessa região, que é perto do Rio Batalha, um dos principais rios aqui, dos afluentes aqui do Rio Tietê, um dos maiores rios aqui do nosso estado e tal. Então, os Guarani, eles sempre estiveram muito próximos dos rios, por ter acessibilidade para outros lugares, e as rotas, né, principais. Então, o Rio Batalha, ele tem muita história aqui para nós, né? Então, eu cresci
né, indo para esse rio, pescando, nadando, junto com as pessoas da minha comunidade. Então, o título é Pescando e Nadando no Rio Batalha. O Rio Batalha ainda é um rio que proporciona muito lazer para os Guarani Andeva da terra indígena de Araribá. Até porque foi a morada inicial dos Guarani que migraram durante o século XIX do Iguatemi, atual estado do Mato Grosso do Sul. Atualmente, esta região em que se localiza o Rio Batalha pertence a uma Tecoá da etnia Terena, Tecoá Copenuti. Os Terena vieram se juntar aos Guarani do estado de São Paulo no final da década de 20. Eles também são naturais do estado do Mato Grosso do Sul, região de Aquidauana, Miranda e entre outras. Mesmo com tantas mudanças, quando alguém fala de ir para o Rio Batalha, é aquela alegria, mesmo o rio não sendo tão importante como era no passado. Os Tudiaqué contam até hoje que esse nostálgico rio dava muitos peixes de várias espécies: curimba, tabarana, piau, bagre, piaba, cascudo, lambari, lambari do rabo vermelho, lambari do rabo amarelo, tambiú, peixe-cachorro, piranha e jaú, entre outros peixes de água doce. Eu mesmo nunca peguei tais peixes grandes, somente os pequenos. Batalha é sinônimo de diversão. Lá podemos pescar, nadar, acampar e caçar. Eu me lembro de quando conheci o Rio Batalha. Foi há muito tempo. Nessa época era recém-chegado na Tecoá Nimandaju e mal sabia qual era a diversão do pessoal. Eu não demorei muito para entender. Teve um dia que vi uma agitação intensa na aldeia. Era sábado. Um corre-corre, desce e sobe, pessoas passando a pé, de carro, a cavalo, de bicicleta, passavam de tudo que era jeito. Era só alegria por todos os lados. Não me contive e fui logo perguntando para o primeiro que vi o que estava ocorrendo. Ele me respondeu que iriam pousar no Batalha e que o trator faria o transporte. Ver toda essa empolgação geral me fez querer ir também, participar dessa aventura. Porém, havia uma grande incógnita. Minha mãe deixaria? Novamente ela. Se havia liberação, era essa, então lá fui eu mais uma vez explicar que gostaria de participar daquela pescaria. Ela, com toda a sua preocupação de mãe cuidadosa, até porque eu nunca havia ido no Rio Batalha, ainda mais acampar por lá, recomendou-me tudo o que fosse necessário para não me meter em confusão. E depois de muita conversa, consegui convencê-la a me deixar ir. Rapidamente organizei tudo o que precisava para um dia e meio de aventura. De repente, o trator funcionou, seu motor, todos estavam a postos, com suas tralhas. Levavam varas de pesca, colchões, facões, facas, enxadões, lanternas, panelas, alimentos, violão, cachorros e muito esquenta-peito. O esquenta-peito, a aguardente ou a iva era somente para alguns, os adultos, que gostavam de um esquenta durante a noite. Seguimos pelo caminho, que tinha uma parte que era estrada de asfalto e a outra estrada de terra. A de asfalto, que passa entre as Tecoá Nimandaju e Tereguá, se chama Rodovia João Germano Betti. Chegando no Batalha, pude ver o motivo da empolgação do pessoal. Não é que o rio era bonito mesmo? O lugar tinha um clima de mistério, misturado com nostalgia coletiva. Descemos nossas coisas e já tratamos de organizar o local que pernoitaríamos. Uns foram buscar lenha, enquanto outros cortavam galhos com os facões e limpavam o chão, que tinha muitas folhas, galhos secos. Outros se preocuparam em arrancar minhocas para aqueles que alguns trouxeram consigo de casa, logo já iam pescando. Eu até ajudei em alguma tarefa. Acho que foi limpar os lugares perto dos poços de bagres, que são os lugares onde o rio é mais fundo, e por isso pode haver a possibilidade de ter peixes grandes durante a noite. Um deles é o famoso bagre, que é o peixe predileto dos pescadores, por proporcionar mais emoção no momento que é fisgado.
Ainda durante a tarde, nadamos um pouco no rio, num ponto de águas profundas que nos possibilitava saltar das copas das árvores. Quando se encerrou essa atividade, fomos nos preparar para a pescaria noturna. A fogueira estava acesa e algumas cunhangué cozinhavam para o grupo. Com tudo pronto, fomos rumando mata dentro, sempre margeando o rio. A noite caiu, tudo era escuridão. Conversas se perdiam entre as árvores, era aquele suspense. Eu, que não era habituado àquele lugar, passei por algumas dificuldades. Uma delas foi localizar o caminho. O caminho é força do hábito, porque na verdade era uma picada. Pensando bem, não tive tantas dificuldades. Nesse sentido, pois a lanterna era nossa companheira principal durante a pesca. E também não nos distanciávamos muito um do outro. Ficávamos sempre perto para nos ajudar em momentos de dificuldade. Alguns companheiros até iam um pouco longe, mas sempre davam sinal que estavam bem. Peguei alguns peixes, inclusive alguns bagres. Outros, mais experientes, pegaram vários peixes. Depois de umas 4 horas pescando, voltamos para o acampamento, apesar de que os que pescavam mais próximos sempre estarem por ali para cuidar dos mitangué e das cunhangué. Alguns dos avaqué pescavam até de madrugada. Por volta das 23 horas, a maioria já se encontrava pronta para repousar. E assim, satisfeitos, fomos dormir à luz da fogueira, que também nos aquecia. A noite foi tranquila. Quando raiou o sol, boa parte do grupo encontrava-se acordado. As cunhangués, sempre dispostas a cuidar da alimentação, preparavam o café. Alguns avaqué foram ver as varas de espera, que passaram a noite armadas nos poços de barro. Satisfeitos, então, começamos a organizar nossas coisas para voltar a Tequarimã da Ju. Dentro de pouco tempo, tudo já estava preparado. Então, retornamos com a mesma alegria, com novas histórias para contar e esperar até a próxima pescaria. Então, essa é uma das histórias para tentar mostrar um pouco dessas aventuras, como que as coisas se dão nos preparativos, durante e depois que se encerram. Então, ainda é uma prática muito comum, né? Os Guarani nunca esquecem desse lugar, principalmente. Estão em um outro ponto da terra indígena de Araribá. Hoje teve uma reformulação de tudo. Eu falei dos Terena que chegaram. Antigamente era uma aldeia, hoje são 4, né? Então, por isso nós estamos um pouco mais distante do rio, tem que, né, fazer toda uma logística para poder se deslocar. Então, muitas coisas mudaram, né? Como eu disse, as coisas mudam, os hábitos mudam, os paladares também mudam, né? Então é importante registrar tudo isso para que, né, não se perca no tempo essas histórias ou esses costumes. Então, é uma das histórias que eu registrei. Eu acho que tem muita informação legal, né, localizando, falando dos Guarani, né, como que é a terra indígena, a estrada, como que chama essa estrada. Então, às vezes, né, passa despercebido algumas coisas, então é importante o registro da escrita também, né, uma forma de eternizar, de materializar isso através... E é isso que nós estamos escrevendo, né? Maravilhoso, sim. Eu, né, sempre, na minha prática como professora, na minha docência, sempre coube a literatura indígena. O Daniel Munduruku é um maravilhoso, querido. Um dia eu escrevi, olha, sou professora, preciso muito de um autor indígena na minha escola. E na hora ele disse, eu estou aqui, estou te mandando a minha agenda agora. E é muito rico, né? Eu fui ouvindo a história, imaginando tudo presente, né? Tudo que uma criança precisa entender sobre narrativa, sobre os elementos, o seu texto apresenta, né? Com qualidade. Além da questão que eu gostei muito do que você trouxe hoje, da língua também como território, né? Onde essa língua não é só o que nós ouvimos, é tudo aquilo que ela representa, e no tempo, no espaço, na fauna, na flora, como isso pode estar muito bem apresentado. As pessoas aqui no chat agradecendo ainda. Tiago, eu gostei demais de de te ouvir, assim, porque é muita sabedoria, né? Você é um grande professor, espero que a gente faça outros trabalhos,
para poder realmente difundir. Eu tenho todo dia falado que aí na minha existência, no meu ativismo também, como professora, como artista, como mãe, é todo dia fazer aquilo que a gente realmente acredita, né? Falar das coisas que realmente fazem sentido. Então, eu agradeço muito a sua presença, agradeço ter um representante, né, do povo Inhandeva, muita satisfação, é um presente mesmo de Nhanderu poder falar com pessoas tão importantes, que a internet, esse mundo moderno, possibilitou, né, que a gente se conectasse, fizesse essas redes, e está falando assim, ao vivo, para todo o planeta, né? Essa live vai ficar gravada, ela vai estar lá no nosso inventário. Então, antes de eu anunciar a nossa próxima live, a semana que vem, eu gostaria de passar para as suas considerações finais, para a gente poder ir encerrando a nossa live. Eu fico feliz, né, por ter participado dessa live, eu já disse isso no início, Janaína, e espero que venham outras lives e até o encontro presencial, né, que é importante, né, esse calor humano com as pessoas, né, não que esse momento, esse espaço também não nos tenha proporcionado emoções, né, toda essas emoções, né, que a gente consegue também externar, né, mas que os encontros presenciais também, né, e eu quero desejar a todos, né, que estão nos assistindo, que vão assistir, todos os brasileiros, povos indígenas aí, que a gente consiga passar, né, por esse momento tão difícil, né, então, e a gente vai conseguir, né, Nhanderu está aí, né, para nos dar força e nos proteger. Então, deixo aí meu abraço para todos vocês, né, para quem nos acompanhou, a nossa intérprete de Libras, e a todo o público, né, então deixo aí meu boa noite e o meu carinho. Obrigada, Tiago. A Josileia também disse que está aguardando o nosso encontro presencial. Eu acho que vai ser um novo projeto, quem sabe a Aldir Blanc, na próxima rodada, possa premiar para que a gente faça esse encontro. Eu sou no Inhamangaraí, fui batizada como Potiju, na aldeia Boa Vista, em Ubatuba, e esse ano, né, durante 7 anos não tenho faltado, e esse ano eu não fui, porque eles já estavam vacinados na primeira dose, mas a gente sabe da importância ainda desse prazo, e nós não estamos vacinados, né? Então, a gente ficou em oração aqui também, foi uma noite especial, mas não tenha dúvida que esse encontro vai chegar, e a gente vai poder se abraçar, sim. E gratidão mesmo pela sua presença. E aí, o nosso querido público, mais uma live maravilhosa, né? Um bate-papo aqui, uma troca de ideias, uma lição de cultura, de vida, das possibilidades incríveis que a gente tem para viver mais feliz nesse planeta. E convidar para a próxima terça, nossa primeira terça-feira de março, nós vamos ter uma presença jovem de uma mulher, que é a Ramangaí Pataxó. Ela é uma jovem de 23 anos, que foi representante, falou em nome dos povos indígenas também, na ONU, em Genebra, da importância da preservação das florestas e da preservação das culturas indígenas. Então, vai ser um mês especial que está chegando aí, nós vamos ter lideranças do povo Bororo, que é a Majur, nós vamos ter o cacique Ubiratã aprofundando nas questões sobre educação indígena, que muito tem nos ensinar, né? Na nossa própria escola tradicional já há uma desconstrução de tudo isso, e a educação escolar indígena pode nos ajudar também nessa nova construção social. E também vamos ter olha, estou esquecendo dos irmãos Guarani, também do Jaraguá, que vão falar de cinema, vão falar de artes visuais, vão falar da mídia ninja Guarani. Então, o mês de março também promete. E eu vou encerrando aqui, agradeço imensamente a Malu, nossa intérprete em Libras, ao Tiago Inhandeva, também dedico essa live
com o coração cheio de solidariedade e vibrando muito para que a gente supere esse período da pandemia, que os povos indígenas, cada vez a gente possa atuar com verdade, né, para que eles sejam protegidos, e todas essas lideranças, esses nomes todos, né, desses doutores, mestres e militantes, ativistas, que lutaram também para que a preservação, e também, né, como disse muito bem falado, Tiago, mais de uma vez, a importância desse nível de reconhecimento das etnias e da importância da língua, né, que traz territorialidade, traz etnia. Então, é isso, queridos. Muito obrigada ao ETE e até a próxima. E que em breve seja presencial. Boa noite a todos e até terça que vem.